boa noite. Boa noite. O RBS Notícias está começando mais cedo e será uma edição reduzida em função do jogo da seleção brasileira contra a Colômbia. O governador Eduardo Leite acaba de protocolar na Assembleia Legislativa o projeto que propõe aumento do ICMS. Repórter Jonas Campos tem as informações ao vivo. Oi, Jonas. Boa noite, Dani, Eloia, quem nos acompanha. Projeto que chega à Assembleia Legislativa com um carimbo de urgência, ou seja, precisa ser votado em 30 dias. A última sessão do Legislativo é lá pelo dia 21 de dezembro. E até lá, este projeto de aumento da alíquota de ICMS precisa ser votado. O governador concedeu há pouco uma entrevista coletiva ali no Palácio Piratini e explicou por que está adotando essa medida. Ele falou que não trata-se de um simples aumento de ICMS para compensar gastos da administração pública, e sim faz parte de um movimento que outros estados brasileiros já estão fazendo por causa de uma nova diretriz que a reforma tributária do governo federal está implantando. Ou seja, o governo federal está criando o chamado IBS, que é um imposto que vai reunir outros 5 impostos. E a distribuição desses recursos do IBS, ela se dará com base na média de participação do estado na arrecadação nacional de ICMS pelos próximos 5 anos, ou seja, de 2024, contando todo ele, até 2028. Com base na arrecadação de ICMS, na participação dos estados, é que vai ser feita a distribuição dos recursos do IBS. Então, de acordo com o governador Eduardo Leite, ele está adotando uma medida para proteger, segundo ele, as finanças do estado do Rio Grande do Sul. E deu exemplos que outros estados já fizeram isso, e aqui no sul do país, Paraná já aumentou a alíquota de ICMS pelas mesmas razões, e Santa Catarina, de acordo com informações que a imprensa está apurando, também vai fazer essa movimentação. Santa Catarina, que hoje tem uma alíquota de 17% de ICMS, como é a do Rio Grande do Sul. Mas o importante, de acordo com o governador, combustíveis, gasolina, diesel e gás de cozinha não serão afetados. O valor cobrado ao consumidor da bomba é um valor nominal por litro da gasolina e que é definido nacionalmente, de forma uniforme entre os estados. Então, não há impacto sobre combustíveis quando a gente fala sobre a alíquota modal, porque os combustíveis estão sob outro regime de tributação desde o último ano aqui no Brasil. Então, mesma alíquota, mesmo valor em todos os estados da federação já é definido no combustível. Hoje o governador se reuniu com representantes de algumas entidades empresariais e também explicou os motivos dessa nova mudança aí na alíquota de ICMS. Na Assembleia Legislativa, dos 55 deputados, o Piratini, o governador Eduardo Leite, conta com uma base de mais de 34 parlamentares. Então, esta base é que é a confiança do governo de que vai conseguir aprovar este projeto de lei. Hoje, à tarde, eu e o repórter cinematográfico Emerson Garcia estivemos na Assembleia Legislativa, conversamos já com os deputados que estavam presentes ali no plenário e as reações já começaram. O momento, de acordo com parlamentares até da base aliada, é de cautela, estudar o projeto, analisar o projeto do governo, ver os cálculos que estão sendo feitos e ver se vota a favor ou contra. Porque, como disse um parlamentar, aumento de imposto sempre é ruim. Vamos ver na reportagem. No início da tarde, este deputado da base aliada revelou qual era a intenção do governo. A reforma tributária de Brasília, ela faz com que os estados, não é só o Rio Grande do Sul, faz com que os estados façam isso. O governador também fez negociações para ampliar a base aliada e conseguiu atrair os republicanos. Agora são mais 5 deputados que votam com o Piratini. O governo pretende elevar a alíquota geral dos atuais 17% para 19,5%. Sem esse aumento, segundo o Piratini, o estado vai perder 4 bilhões de reais por ano em arrecadação. Mas deputados da oposição contestam o cálculo de Eduardo Leite. A reforma foi aprovada no Congresso e ela tem um período longo de transição para o sistema atual para um outro sistema. O Congresso Nacional e o Governo Federal se comprometeram com os estados e com os municípios a garantir recursos para aqueles entes federados que eventualmente tenham algum tipo de prejuízo, de perda com a reforma tributária. Ao longo do tempo, eles serão
ressarcidos. Eles não vão perder. Isso foi um pacto que fizeram. Outro argumento do Piratini é que essa é uma tendência da maioria dos estados para compensar perdas na arrecadação provocadas pela reforma tributária do presidente Lula. A nova posição do governo gaúcho contraria o que Eduardo Leite garantiu durante a última campanha eleitoral. O senhor pretende aumentar algum tipo de imposto? Não, a nossa lógica é o contrário, é justamente promover redução de impostos, como a gente fez. Reduzimos o custo da máquina, né? Reduzimos o custo do governo, fazendo reformas profundas. O Rio Grande do Sul é destaque de controle de gastos. Deputados que estiveram no plenário hoje à tarde afirmaram que o momento é de cautela. Aumento de imposto nunca é bom, tanto imposto a gente já paga, né? Tem que vir o projeto para a gente sentar com a bancada, analisar direitinho e ver se realmente é preciso ou não esse aumento de imposto. Entidades que representam vários setores da economia se manifestaram contra o possível aumento do ICMS. O impacto do aumento do imposto pode ser bem maior do que se imagina. O setor varejista diz que o valor final dos produtos subirá além dos 2,5% de ICMS. Como os impostos são calculados por dentro, esse aumento de 2,5% de imposto vai impactar em um aumento maior, talvez de 3,5% dos preços finais da mercadoria. Porque nós temos PIS, COFINS, juros, aluguéis, tem muitos aluguéis que são calculados pelo faturamento, então isso realmente dá um impacto bem maior. A Federação da Agricultura do Estado se posicionou contra o projeto. A gente recebe isso com muita tristeza, a gente não consegue digerir essa possibilidade de aumentar a carga tributária, porque no momento que eu tiro impostos da mão da sociedade para botar no governo, as pessoas têm menos dinheiro na mão. Com menos dinheiro na mão, elas consomem menos de tudo, inclusive de alimentos. O economista Leandro de Lemos diz que, se for aprovado, o aumento de impostos pode provocar uma reação em cadeia e até os produtos da cesta básica serão atingidos de forma indireta. Para levar uma cesta básica à prateleira de um supermercado, você tem um conjunto de outros insumos, produtos que têm carga tributária. Então, o custo da operação aumenta. Isso vai diminuir a margem de lucro, né, dos setores supermercadistas, por exemplo, e pequenos armazéns e revendedores de produtos que são componentes da cesta básica. A FEComércio disse em nota que é contra qualquer aumento de tributos e que vai atuar para evitar a aprovação. A Federação de Entidades Empresariais também se diz contra uma proposta de elevação de impostos e que quer mudar o texto da reforma tributária para evitar que estados façam uma corrida pelo aumento de alíquotas. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul também se manifestou e disse que o estado perde competitividade se o projeto for aprovado. A Fiergs lembrou que de janeiro a setembro desse ano houve uma queda na produção de mais de 5% e que nos últimos 12 meses, 7.500 vagas foram fechadas. A seguir, o Ministério Público começa a ouvir servidoras da Justiça que dizem ter sido assediadas por um juiz. Nós já voltamos. O Ministério Público começou a ouvir servidoras do Poder Judiciário que dizem ter sido assediadas por um juiz. Essa apuração pretende identificar se houve crime na conduta do magistrado. Ele foi afastado por um processo administrativo do TJ. As mulheres estão sendo ouvidas no âmbito criminal pelo Ministério Público. A investigação corre sob sigilo. Por enquanto, a MP afirmou apenas que está analisando o caso. 4 servidoras de um fórum do interior do estado denunciaram a conduta do juiz, afirmando ser vítimas de assédio sexual. Segundo o parecer da Corregedoria do Tribunal de Justiça, após a análise dos depoimentos, percebe-se em relação a todas elas que o magistrado Odijan Paulo Gonçalves Ortiz manteve conduta que pode ser compatível com assédio sexual, consistente em contato físico, contato por meio de palavras, contato por meio de rede social ou contato por gestos, na tentativa de manter relacionamento com as depoentes, ainda que elas não tenham dado qualquer consentimento aos contatos por parte do magistrado. Os corregedores do Tribunal de Justiça sugeriram a exoneração do juiz, que por enquanto foi afastado e segue recebendo salário de R$41 mil. A defesa de Odijan disse que vai provar que os fatos não aconteceram da forma que as vítimas relatam.
Foi enterrado no fim da tarde o corpo da jovem que morreu depois de ser atingida pelo telhado de um ginásio em Giruá, na região noroeste. Dezenas de pessoas acompanharam o velório de Isabelle Suardi, de 26 anos. Ela tinha acabado de completar o mestrado e era dona de uma clínica de fisioterapia no município. Uma menina dedicada ao trabalho, dedicada ao que fazia, se empenhava. E um sentimento sem descrição, uma perda terrível, uma perda que não dá para descrever a dor que nós estamos passando nesse momento. Isabelle jogava pádel no ginásio Splendor Sports no momento em que o telhado caiu. Ela morreu na hora. 57 pessoas estavam aqui no local e ficaram feridas quando tudo aconteceu. A maioria foi atendida por um hospital aqui de Giruá. Outras duas foram encaminhadas para hospitais de Santa Rosa e Santo Ângelo, mas apenas uma está internada. Foi muito rápido, assim, não deu tempo de... começou assim, já deu um tufão e veio toda a estrutura por cima, assim. E aí, bastante gente correndo, que daí todo mundo correu, tentou se abrigar, né? E eu corri, entrei debaixo de um balcão ali, bastante gente gritando, criança, né? Inacreditável, assim, o tamanho do estrago e como nós sobrevivemos, porque foram cenas de terror. Eu fui rastejando por debaixo dos aluzincos e por cima dos vidros, por isso que eu me cortei, né? Partes da estrutura do centro esportivo atingiram casas vizinhas. A telha que bateu aqui quebrou aqui em cima do telhado do quarto. E ali esse telhado caiu e quebrou a parte da garagem ali do telhado, mas não danificou o veículo, nada, só o telhado que foi. Nós, graças a Deus, não deu nada. Pelo menos 110 casas foram afetadas pelo temporal. Mais de 400 metros de lona foram distribuídos para a população. A Prefeitura de Giruá decretou situação de emergência e luto oficial de 3 dias. O corpo de Isabelle foi enterrado no fim da tarde no cemitério municipal. A dor é muito grande. Um sentimento muito triste. E um vento desses aí, um vendaval, um tornado desses que não tem explicação para dizer. O que causou essa destruição em Giruá foi uma super tempestade, quando várias nuvens de temporal se agrupam e provocam temporais muito fortes. Amanhã segue a chuva volumosa com temporais e ventania no norte e noroeste. O INMET emitiu alerta de grande perigo até às 3 da tarde. Porto Alegre e região metropolitana, além do litoral, tem pancadas de chuva. Temperaturas máximas 24 graus em Porto Alegre e chega a 30 em Santa Rosa. A partir de amanhã, o RBS TV nas ruas terá mais uma edição com tempo maior. Às 15:45 eu vou estar aqui no estúdio com notícias do nosso estado. Até amanhã. Uma boa noite.